Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e pela frente vocês têm a resolução da segunda fase do Exame Final Nacional de Física e Química A do ano de 2020. Deem uma força ao canal fazendo a sua subscrição. Podem também deixar um like neste vídeo e ativar as notificações para que não percam nenhum conteúdo novo aqui no canal. Sendo assim, vamos então dar início à resolução. Grupo 1, a atmosfera terrestre, constituída maioritariamente por nitrogênio e oxigênio, contém também outros gases como o argon, o dióxido de carbono e a água. Questão 1. Na Terra, praticamente todos os átomos de nitrogênio têm número de massa 14 ou 15. A massa de um átomo de nitrogênio será, em média, não sei quantas vezes maior do que a massa de um átomo de carbono 12, sendo o isótopo mais abundante de nitrogênio o 14 ou 15. Antes de mais, saudar os bons velhos tempos em que não se falava em dinitrogênio e dioxigênio. Consultando a tabela periódica, nós verificamos que a massa atómica relativa do nitrogênio é 14,01. Então, se a massa é relativa, quer dizer que tem de haver um termo de comparação. Então, isto lê-se da seguinte forma. Em termos médios, a massa de um átomo de nitrogênio é 14,01 vez superior a 1/12 da massa de um átomo de carbono 12, sendo que a massa isotópica de um átomo de carbono 12 é, por definição, 12 certinhos. Acontece que eles, neste exercício, estão a usar um termo de comparação diferente. Estão a usar como termo de comparação a massa de um átomo de carbono 12, a tal que tem massa atómica relativa 12. Então, vamos ter que dividir os 14,01 por 12 para saber quantas vezes é que ela é superior à do átomo de carbono 12. Isto dá 1,17, que deita por terra as opções A e D. Agora, qual será então o mais abundante dos isótopos? Uma boa aproximação para a massa isotópica relativa de um dado átomo é o valor do seu número de massa. O mesmo para o átomo de nitrogênio 15. Agora, olhando para a massa atómica relativa do nitrogênio, que já tem em conta as abundâncias de cada um deles, se ela está mais próxima do 14, quer dizer que o isótopo nitrogênio 14 é muito mais abundante que o outro. E então a resposta correta é a C. Imaginem que está numa sala um grupo de pessoas em que só temos pessoas com 1,70 m e 1,80 m. Se nós calcularmos a média das alturas e ela nos der 1,73 m, quer dizer que temos muito mais pessoas com 1,70 m do que com 1,80 m. E aqui passa-se exatamente a mesma coisa. Outra coisa a ter em conta é que as massas atómicas relativas têm como termo de comparação 1/12 da massa de um átomo de carbono 12, que acaba por ter então uma massa atómica relativa de 1. Eles aqui quiseram usar um termo de comparação diferente, foi por isso que depois tivemos de calcular então a razão entre as duas massas. Questão 2. O raio atómico do oxigênio é menor do que o raio atómico do nitrogênio, uma vez que, comparando estes dois átomos, o do oxigênio tem maior ou menor carga nuclear, distribuindo-se os seus eletrões no estado fundamental por um menor ou pelo mesmo número de níveis de energia. O oxigênio tem número atómico 8. Bem, se tem número atómico 8, isto corresponde ao número de prótons, que não é mais do que a carga nuclear.
mas vamos fazer aqui a distribuição. 1s2 no primeiro nível e o resto vai ficar tudo no segundo. Faltam-nos pôr mais 6 eletrões e ficará 2s2, 2p4. Agora falta fazer o mesmo para o nitrogênio, que tem 7. 1s2 e, mais uma vez, estes vão ficar todos no segundo nível. 2s2, 2p3. Eu, para responder a esta pergunta, nem precisava de justificar porque é que o raio atómico do oxigênio é mais pequeno. Eu olho para aqui, eu sei então que o número atómico corresponde à carga nuclear. Então, a carga nuclear no oxigênio é maior. O de oxigênio tem maior carga nuclear. Vou cortar os que têm menor. Distribuindo-se os seus eletrões no estado fundamental pelo mesmo número de níveis de energia, que estão ali. Os eletrões a azul no nível 1 e os que estão a verde no nível 2. Então, resposta B. Agora, para que também não fiquem sem perceber a justificação, eu vou pôr aqui um modelo de um átomo extremamente simplificado. Por um lado, nós temos aqui os eletrões, todos na mesma camada, e existem dois efeitos. À medida que aumentamos a carga nuclear, nós estamos a aumentar a atração, que está ali representada a verde. Por outro lado, nós temos eletrões cada vez mais perto um dos outros. E temos ali um efeito de repulsão entre os eletrões. Acontece que o efeito atrativo predomina sobre o efeito repulsivo, ou seja, o aumento da carga nuclear prevalece sobre o aumento da repulsão eletrónica. Daí que os eletrões sejam atraídos com mais intensidade e, consequentemente, o raio atómico fique mais pequeno. Questão 3. Qual é a geometria da molécula de CO2? Para isso, vamos usar a estrutura de Lewis e, para isso, precisamos de ver, primeiro, o número de eletrões de valência de cada um. Carbono tem número atómico 6. 1s2, 2s2, 2p2 e o oxigênio, que é 8. 1s2, 2s2 e aqui vai ficar com 4 nas p's. Carbono a contribuir com 4 eletrões de valência e cada um dos oxigénios a contribuir com 6. O carbono terá este aspecto. Por aqui a outra cor, o oxigênio. Reparem que nós vamos conseguir estabelecer uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, mantendo a regra do octeto. E vamos ficar com qualquer coisa deste género. Como aqui o átomo central não tem eletrões não partilhados, então isto vai assumir uma geometria linear. Vou pôr só aqui o caso da água, porque é que a água não é igual, porque o oxigênio tem ali dois pares de eletrões não partilhados. E aquilo que vai acontecer aqui é que vamos ter aqui repulsão entre
os não partilhados e os partilhados. E é por isso que ela vai assumir, neste caso, uma geometria angular. Agora, isto é uma pergunta de resposta curta, é só escrever geometria linear e está despachado. Questão 4. Considera uma amostra de ar que contém no total 3 moles de moléculas. A fração molar de CO2 nessa amostra é 4,2 vezes 10 elevado a menos 4. Quantas moléculas de CO2 existem nessa amostra? Então, a fração molar de CO2 não é mais do que a quantidade de CO2, ou se quiserem, número de moles de CO2 sobre o número de moles total. Sendo assim, número de moles de CO2 há de ser 4,2 vezes 10 elevado a menos 4, que é a fração molar, vezes o número total de moles, que é 3,0. Bem, como é que nós agora convertemos isto em número de moléculas? O número de moléculas não é mais do que a quantidade vezes o número de Avogadro. E desta forma, número de moléculas de CO2 é igual ao número de moles de moléculas, que é o valor que dali saiu, que eu nem me vou dar ao trabalho de calcular. Vou só pôr aqui entre parênteses para chamar mais a atenção, vezes o número de Avogadro. E isto há de dar alguma daquelas 4. 7,6 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Resposta B. Já agora tínhamos aqui 2 algarismos significativos, aqui 2, e a resposta final também com 2. Questão 5. Considere várias amostras retiradas de uma mesma mistura gasosa constituída apenas por nitrogênio e oxigênio. As amostras têm massas diferentes, apresentando todas um teor de 21,2% em volume de O2. Admita que as amostras estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. Qual dos esboços do gráfico pode representar a massa volúmica das amostras em função da quantidade de matéria existente nessas amostras? Eu vou pôr aqui uma coisa. Volume, massa e quantidade. Bem, quem é que relaciona massa com volume? É a massa volúmica. Por esta expressão. Por outro lado, quem é que relaciona massa com quantidade de matéria? É a massa molar através desta expressão. Mas, para o caso de gases ideais, ainda há aqui um atalho, que vai diretamente do volume para o número de moles, que é o volume é igual a volume molar vezes quantidade de matéria. Agora, há uma coisa interessante que vem daqui. Agarramos nesta e resolvemos em ordem à massa. Massa molar vezes quantidade da matéria. Aqui o volume já está. Volume molar vezes quantidade de matéria. E agora, quando formos a agarrar na massa volúmica, vamos ficar com massa, que entretanto é dada por isto, e volume, que entretanto é dado por isto. Então temos aqui massa molar sobre o volume molar. O facto da quantidade de matéria ter cortado aqui já dá a entender que não existe então relação entre as duas, ou seja, a massa volúmica mantém-se mesmo quando aumentamos a quantidade de matéria. Por outro lado, aqui a massa molar tem só a ver com as quantidades que temos de cada um daqueles gases na mistura, e isso não varia. Já o volume molar depende das condições de pressão e temperatura, que também não se alteraram, por isso isto é sem dúvida igual a constante.
Questão 5.2. Uma das amostras tem massa 4 gramas. Determina a massa de N2 nessa amostra. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Então, mas como é que vamos sair daqui? Porque nós vemos aqui massa e temos uma percentagem em volume. Vamos ter calma. Volume é igual ao volume molar vezes quantidade de matéria. Ou seja, o volume é proporcional à quantidade de matéria. Sendo assim, estas percentagens em volume podem ser transformadas facilmente em frações molares, por esta razão. A fração molar de O2 há de ser então 0,212 e a fração molar de N2 será então de 0,788. Foi só preciso transformar estas percentagens em dízimas e aqui esta fez pela diferença, ou seja, 1 menos a fração molar do oxigênio. Vou pôr aqui também as massas molares de cada um. Aqui 2 vezes 16 a dar 32 gramas por mol. E a do N2 2 vezes 14,01 a dar 28,02 gramas por mol. Agora só precisamos ter em atenção o seguinte. Massa é igual a massa molar vezes quantidade de matéria e, por outro lado, a quantidade de matéria é igual à fração molar vezes a quantidade total. Então, estes 4 gramas resultam da massa de N2 mais, agora, massa de O2. E cada uma delas, como é que vai ser calculada? Fração molar, vou começar então por esta, vezes número de moles total e depois vezes a sua respectiva massa molar. E o mesmo se passa com o outro, 0,212 vezes número de moles total vezes, neste caso, a sua massa molar, que é 32. Então, os 4 gramas é igual, vou por aqui o número de moles total em evidência e vamos ficar com 0,788 vezes 28,02 mais 0,212 vezes 32. Número de moles total há de ser igual aos 4 gramas a dividir por esta tralha toda. E ficamos com 0,139 moles. Agora é só calcular a massa, então, de N2. Vou aproveitar aqui este bocadinho de espaço. Massa de N2 é calculada da mesma maneira, ou seja, fração de N2 vezes, agora já temos o número de moles total, vezes a massa molar, que é 28,02 e ficamos com 3,1 gramas. Já agora,
3 algarismos significativos, 2 em cálculo intermédio usámos mais um algarismo significativo, mas no resultado final tivemos que apresentar os dois. Questão 6. A água, presente nos estados sólido, líquido e gasoso na atmosfera terrestre, é uma substância peculiar, pois as propriedades que a caracterizam, como a variação da entalpia de vaporização e a capacidade térmica mássica, apresentam valores muito diferentes dos que seriam expectáveis. 6.1. A condensação de vapor de água envolve libertação ou absorção de energia, uma vez que ocorre com formação ou quebra de ligações intermoleculares. Vamos primeiro à questão da energia. Nós sabemos que para vaporizar água, nós precisamos de lhe fornecer energia, ou seja, ela precisa de absorver energia. Sendo assim, como temos uma condensação, que é o processo inverso, vai ter de ocorrer libertação de energia. Agora, se estamos a condensar água e ela está a tornar-se cada vez mais coesa, quer dizer que estamos a promover a formação de ligações intermoleculares, ou seja, entre duas moléculas de água. Ao formarem-se cada vez mais estas ligações, a água vai ficando mais coesa. E, já agora, sempre que se forma uma ligação, seja intermolecular como esta ou uma intramolecular como aquela, este processo ocorre sempre com libertação de energia que vem ao encontro daquilo que já sabíamos. O que também vem ao encontro daquilo que já tínhamos falado é que durante a vaporização nós fornecemos energia exatamente para romper estas ligações intermoleculares, logo na condensação terá de ocorrer tudo ao contrário. 6.2. Para vaporizar uma amostra de água que se encontra à temperatura de ebulição, à pressão atmosférica normal, é necessário 7,2 vezes mais energia do que para aquecer essa amostra de 25 até aos 100 graus Celsius. A energia envolvida na vaporização de 1 grama de água que se encontra à temperatura de ebulição será aproximadamente quanto? Vamos começar por calcular a energia necessária para aquecer 1 grama de água, desde os 25 até aos 100. Esta energia, que eu vou-lhe chamar energia 1, pode ser calculada pela massa, pela capacidade térmica mássica e pela diferença de temperaturas, através desta expressão. A massa é 1 grama, temos que pôr em sistema internacional, em quilogramas. Isto porque a capacidade térmica mássica, que está tabelada e que vem no formulário do exame, é 4,18 vezes 10 ao cubo. Isto vem em quilogramas e isto vem em joule por quilograma por grau. Ou também pode vir por Kelvin, é indiferente. E agora temos que multiplicar pela diferença de temperaturas, 100 menos 25, que neste caso está em graus. Então vamos ficar com 313 joule. Bem, nós sabemos que a outra energia, a energia necessária para vaporizar, há de ser 7,2 vezes este valor, o que dá à linha B 2,3 vezes 10 ao cubo joule. Já agora, dois algarismos, aqui 3. Nos cálculos intermédios usei mais 1, mas depois o resultado final com 2. Resposta correta, a linha B. 6.3. Uma esfera metálica é aquecida e a seguir mergulhada em água fria contida num calorímetro. Admita que o sistema esfera mais água se comporta como um sistema isolado. Considere que a massa da esfera é igual à massa de água contida no calorímetro e que a capacidade térmica mássica do metal constituinte da esfera é menor do que a capacidade térmica mássica da água. No mesmo intervalo de tempo, a energia cedida pela esfera será menor ou igual do que a energia absorvida pela água. Reparem que se o sistema é isolado,
quer dizer que não existe trocas de energia com o exterior. Sendo assim, a única coisa que está a acontecer é a esfera, que está mais quente, a ceder energia à água. Então, terá de ser igual. Este sistema encontra-se isolado do exterior, eles só podem trocar energia entre si. Agora podemos vir aqui. Energia é igual a mc ΔT. Vamos resolver isto em ordem à diferença de temperaturas. mc. Até vou pôr aqui em evidência aquilo que é constante, que é a energia. Bem, na verdade há ali a diferença de um sinal, mas não é por aí. A massa, e aqui vamos pôr 1 sobre a capacidade térmica mássica. Então, são inversamente proporcionais. Quem tiver uma menor capacidade térmica mássica irá sofrer uma maior variação de temperatura. Então, sendo a diminuição da temperatura da esfera, vai ser superior porque é dito aqui que a capacidade térmica mássica do metal é menor do que a da água. Sendo assim, vai ser maior a variação de temperatura e resposta C. Grupo 2. Um automóvel encontra-se estacionado no cimo de uma rampa como se representa na figura 1, que não está à escala, quando acidentalmente se destravou, deslizou ao longo da rampa com aceleração constante até colidir com um motociclo que se encontra parado. Considere que, no movimento considerado, a resultante das forças dissipativas que atuaram no automóvel não foi desprezável. E considere que o automóvel pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Antes de ler sequer o enunciado da 1, há aqui logo algo que me chama a atenção, que é, por um lado, aceleração constante, quando ele está a descer. Bem, isto, de facto, só é compatível com uma situação em que as forças dissipativas não tenham sido desprezáveis. Isto porque, se a aceleração é constante, quer dizer que também é constante a resultante das forças. Mas avançando, considera a força F, que constitui um par ação-reação da força normal exercida pela rampa no automóvel. A força F está aplicada aonde e qual é a sua intensidade relativamente à intensidade da força gravítica. Eu vou pôr aqui um automóvel. Vamos imaginar que este ponto é o seu centro de massa. Ele está sujeito à força gravítica, que tem duas componentes. Uma na direção do movimento e outra perpendicular ao movimento, que é esta que eu desenhei aqui. Esta força anula com a normal. Bem, mas quem é a normal? A normal é o par ação-reação de uma força que está aplicada na rampa. Chamaram essa força de força F. Então, o carro exerce uma força sobre a rampa e a rampa exerce uma força sobre o carro. A força que a rampa exerce sobre o carro é a reação normal e a outra é a força F. As duas forças que constituem um par ação-reação, que é o caso da normal e desta força F, têm a mesma direção, sentidos opostos e igual intensidade. Sendo que, neste caso, a intensidade da força F é igual à intensidade, então, da normal, que é igual à intensidade não da força gravítica, mas da componente da força gravítica, neste caso na direção Y, que é aquela que eu pus ali a vermelho. Isto se aqui tivermos a direção
x. Então, a força F está aplicada na rampa e não no automóvel, sendo que a sua intensidade vai ter de ser menor do que a intensidade da força gravítica, isto porque esta componente é sempre menor do que a força gravítica. Sendo assim, resposta A. Para uma mesma distância percorrida sobre a rampa, o trabalho realizado pela força gravítica que atua no automóvel não depende da inclinação da rampa, mas depende da massa do automóvel. Não depende da inclinação da rampa nem da massa do automóvel. Depende da inclinação da rampa e da massa do automóvel. Depende da inclinação da rampa, mas não da massa do automóvel. Bem, trabalho realizado pela força gravítica não é mais do que o simétrico da variação da energia potencial, que é menos a massa vezes a aceleração gravítica, e vou pôr aqui a altura final menos a altura inicial. Bem, da massa depende de certeza. Agora vamos olhar aqui para este triângulo retângulo. Aqui temos o nosso ΔH, altura final menos altura inicial, se aqui for inicial e aqui final. Só que eles dizem que é para a mesma distância percorrida. E temos aqui, por outro lado, a inclinação da rampa. Agora, para a mesma distância percorrida, se eu mexer na inclinação da rampa, eu estou a mexer automaticamente na altura. Por isso, da forma como isto está definido, ele vai depender não só da massa, mas também vai depender da inclinação. Logo, a resposta correta é a C. Questão 3. Nas opções seguintes, apresenta-se o esboço gráfico da energia potencial gravítica do sistema automóvel-terra em relação a um determinado nível de referência em função da distância d percorrida pelo automóvel sobre a rampa. Em qual das opções está também representado o esboço gráfico da energia cinética, que é a que está a azul, do automóvel em função da distância d percorrida pelo automóvel sobre a rampa? Bem, de reparar que ele parte com velocidade zero em qualquer uma das opções. E a energia potencial gravítica final também é zero. Quer dizer que eles tomaram como nível de referência esta linha que aqui está tracejado. Agora, vocês já sabem como é que eu gosto de fazer isto. Gosto de pensar em exemplos concretos. Vamos partir aqui com uma energia potencial gravítica. Vamos imaginar de 100 Joule. E neste caso, uma energia cinética de zero, pelas razões que já ali falámos. Ou seja, energia mecânica igual a 100 Joule. A partir do momento em que temos forças não conservativas a atuar, temos aqui forças dissipativas que atuaram no automóvel, não foi desprezável, a resultante dessas forças não foi desprezável, quer dizer que estes 100 Joule não vão ser convertidos em 100 Joule de cinética. Ou seja, nós vamos chegar aqui abaixo com uma energia potencial gravítica de 0 Joule e vamos imaginar, por exemplo, uma energia cinética de apenas 80 Joule. Energia mecânica igual a 80. Já agora, lembrar o trabalho das forças não conservativas é igual à variação de energia mecânica, que é 80 menos 100, ou seja, menos 20 Joule. Ou seja, dissiparam-se, se quiserem, energia dissipada foi de 20 Joule. Sendo assim, estas duas estão fora de questão, porque houve uma conversão total de energia potencial gravítica em energia cinética e a dúvida está entre estas duas. Como quem diz, a energia cinética
em função da distância percorrida é uma reta ou não. Vamos então tirar essa dúvida, porque nós sabemos que a variação de energia cinética, que neste caso é apenas a energia cinética final, porque a inicial é nula, é igual ao trabalho das forças resultantes. Por outro lado, nós sabemos que o carro desceu com aceleração constante. E o que é que nós sabemos? Se a aceleração é constante, também será constante a força resultante. Pensem que força resultante é massa vezes aceleração. Então, isto há de ser a norma da força resultante vezes a distância percorrida vezes o cosseno do ângulo que a força resultante faz com a direção do movimento, que é zero. Então, a energia cinética, ou se quiserem, a variação da energia cinética, é diretamente proporcional a D. E isso só é compatível com uma reta, por isso, resposta correta, A. Já agora, para que sejam diretamente proporcionais, era necessário que todo o resto se mantivesse constante, que é o caso da norma da força resultante e do ângulo. Se alguma coisa mudasse, se, por exemplo, a força resultante não fosse constante ao longo da descida, então já não seria uma reta. Questão 4. O automóvel de massa 1,2 vezes 10 ao cubo quilogramas deslizou 80 metros ao longo da rampa até colidir com o motociclo. A análise do acidente permitiu determinar que o módulo de velocidade do automóvel no instante da colisão era de 7,5 metros por segundo. Considere que o desnível entre as posições inicial e final do automóvel era de 7 metros. 4.1 determine o tempo que o automóvel demorou a percorrer aquela distância sobre a rampa a partir de um esboço do gráfico de velocidade de tempo do automóvel em função do tempo. Apresente esse esboço. Bem, então nós vamos querer calcular aquele tempo, mas através do método gráfico. Vamos então a isso. Vamos pôr então aqui o tempo em segundos. Aqui, velocidade em metro por segundo. E nós temos uma reta. Porquê é que temos uma reta? Porque a aceleração é constante. Agora, lembrar que existe aqui um tempo, que é o tempo que nós queremos calcular. Em que a sua velocidade atingiu então o valor de 7,5. E agora lembrar o seguinte. Esta área debaixo do gráfico corresponde ao valor do deslocamento, que neste caso bate certo com a distância. Quando falo a área debaixo do gráfico, estou a falar desta aqui. Então temos um triângulo, cuja área tem que ser os 80 metros. A sua base é T. A sua altura 7,5. E aqui a dividir por 2 é a fórmula da área do triângulo. Sendo assim, então, este tempo há de ser de 80 vezes 2 sobre 7,5, ou seja, 21 segundos. 4.2 determine a partir de considerações energéticas a intensidade da resultante das forças dissipativas que atuaram no automóvel paralelamente ao deslocamento. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Nós sabemos que o trabalho das forças não conservativas, que aqui se resumem às forças dissipativas, não é mais do que a variação da energia mecânica.
que é igual à variação de energia cinética mais variação de energia potencial. Seja 1 meio de M V final menos V inicial, cada um deles ao quadrado, mais M G H final menos H inicial. Sendo que a velocidade inicial é nula, tal como a altura final. Eu vou fazer aqui as mijinhas. Aqui, variação de energia cinética é então igual a 1 meio vezes 1,2 vezes 10 ao cubo vezes velocidade final, que é 7,5 ao quadrado. 3,38 vezes 10 à quarta joule. Variação de energia potencial é igual a 1,2 vezes 10 ao cubo vezes 10, que é a aceleração gravítica, vezes, também atenção, aquele sinal de menos, o desnível é de 7 metros, por isso tem que ser vezes menos 7. Isto está a dar um valor negativo, menos 8,40 vezes 10 à quarta joule. Sendo assim, o trabalho das forças, aqui já vou pôr só dissipativas, há de ser igual à soma destes dois valores. Seja 3,38 menos 8,40, tudo isto vezes 10 à quarta, menos 5,02 vezes 10 à quarta joule. Então, e o que é que eu faço agora? O trabalho das forças dissipativas também pode ser calculado pela fórmula geral do trabalho. Norma da força dissipativa vezes o cosseno do ângulo vezes a distância percorrida. Lembrar que durante a descida as forças dissipativas atuam nesta direção e sentido. Isto quando o movimento se dá nesta direção e sentido. Então, o menos 5,02 vezes 10 à quarta é igual à norma das forças dissipativas. Então, mas qual é o ângulo então em questão? O ângulo há de ser então de 180 graus. E o cosseno de 180 graus é menos 1. Vezes a distância percorrida, que é de 80 metros. Sendo assim, resolvendo isto em ordem à intensidade da força dissipativa, menos 5,02 vezes 10 à quarta sobre menos 80, por aqui ver então o resultado final, que é de 6,3 vezes 10 ao quadrado Newton. Tomem atenção porque este tipo de exercício aparece muitas vezes. Vocês partem aqui desta forma, ou seja, o trabalho das forças não conservativas corresponde à variação da energia mecânica e depois vem aqui à fórmula geral do trabalho tirar a intensidade da força. Outra nota, nós tínhamos os dados todos com 2 algarismos significativos. Nos cálculos intermédios usámos 3 e depois resultado final com 2. Questão 1 do grupo 3. Considera a agulha magnética em equilíbrio de uma bússola que se encontra num plano horizontal. Em qual dos esquemas seguintes
nos quais o polo norte da agulha está assinalado a cinzento, está representada a componente horizontal do campo magnético B na posição em que a bússola se encontra. Eu vou desenhar aqui uma linha de campo, creio que nos vai ajudar. E as linhas de campo seguem a direção sempre de norte para sul. Já o campo magnético aqui num dado ponto será tangente a estas linhas de campo e segue também ali o sentido de norte para sul. Se pusermos aqui uma bússola, então temos de ter atenção a uma coisa porque ela vai ficar trocada, ou seja, vai ficar com o polo sul a apontar para norte e o norte a apontar para sul. Sendo assim, e como a parte cinzenta é a parte norte da bússola, então temos aqui a resposta correta, que é a resposta A. É uma questão de se lembrarem que os polos opostos se atraem e polos iguais repelem-se. Ou seja, uma bússola aponta sempre para norte, mas aponta com o polo sul da agulha. Questão 2. O circuito elétrico representado na figura 2 é constituído por um gerador ideal, um gerador cuja resistência interna pode ser considerada nula, um rióstato, que não é mais do que uma resistência de valor variável, e o interruptor. Concluo como varia a potência dissipada no rióstato T quando a resistência elétrica introduzida por esse rióstato aumenta. Nós sabemos que potência é igual à diferença potencial vezes a intensidade de corrente. E, por outro lado, sabemos também que resistência é igual a U sobre I. Então, nós podemos explorar isto aqui de duas maneiras diferentes. Por um lado, nós podemos dizer que isto é P, que, por sua vez, há de ser igual, e vamos substituir o U por RI. Fica RI ao quadrado. Acontece que se eu mexer no valor aqui desta resistência, isto vai alterar também a intensidade de corrente. Ou seja, eu estou a variar as duas coisas. Por isso, eu não vou poder usar esta aqui. Então, temos que tentar eliminar a intensidade de corrente. Então, P há de ser igual a U. E vamos substituir aquele I por U sobre R. Fica U ao quadrado sobre R. E reparem que aqui parece que a potência é diretamente proporcional a R, e aqui a conclusão já é outra, porque nós, para dizermos que algo é inversamente ou diretamente proporcional, nós temos que ter atenção que aquilo que sobra, que neste caso era este I ao quadrado, permanece constante. E isso vai ser verdade, mas vai ser verdade é aqui. Então, comparando este P com aquele R, eles são inversamente proporcionais, porque o U, a diferença potencial, essa sim se vai manter constante. Então, quando a resistência elétrica introduzida pelo rióstato aumenta, como são inversamente proporcionais, então o P diminui e estamos conversados. Isto porque P e o R são inversamente proporcionais. Este símbolo quer dizer proporcional. Questão 3. As baleias comunicam através de sons que podem ser registados por hidrofones, sensores de pressão, e por sismómetros, sensores de velocidade instalados no fundo do mar. Algumas baleias emitem um som com uma frequência praticamente constante, designado backbeat. Na figura 3, apresenta-se o registro de um sinal elétrico obtido por um hidrofone de parte de um backbeat. No eixo horizontal representa-se o tempo em milissegundos. A frequência deste backbeat está contida no intervalo. Bem, eu olho para aqueles valores e eles não são assim tão próximos uns dos outros quanto isso. Por isso, eu vou pegar aqui no nosso gráfico e tirar daqui o período, que não é constante, mas é mais ou menos constante.
Eu vou considerar aqui dois pontos mais afastados e me parecem estar mais ou menos ali próximos da interseção, isto para cometer um erro menor. Atenção que, apesar de tudo, a frequência não é bem constante. Ora, entre este ponto e aquele são 3 ciclos. E 3 ciclos corresponde a quantas casinhas? Bem, já vamos ver. Vou pôr aqui já agora entre os 200 e os 400, que são 10 divisões. Então, quer dizer que uma divisão há de ser 20 milissegundos. Aqui, entre este ponto e este, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, são 8 divisões. Agora posso ver quanto é que é um ciclo. E o tempo que demora um ciclo é exatamente o período. Então, quer dizer que o período terá o valor de 8 terços de uma divisão, sendo que uma divisão tem o valor de 20 segundos. Por isso isto será, mais coisa menos coisa, o valor do período. 53 milissegundos. Agora é só converter isto em frequência. Período e a frequência são inversos um do outro, onde a frequência há de ser 1 sobre aquele valor, mas tem que estar em segundos. Isto há de dar qualquer coisa como 18 Hz, ou seja, a linha D. Uma maneira que vocês têm sempre de minimizar o erro é escolher dois pontos afastados uns dos outros, mas que por outro lado também passem ali numa interseção para nos facilitar a leitura. 3.2. As baleias podem ser localizadas a partir da refração dos sons por elas emitidos. Considere o som emitido por uma baleia que se propaga inicialmente na água do mar e que depois se passa a propagar nos sedimentos do fundo do mar, ali a amarelo. Na figura 4, que não está à escala, representam-se as direções de propagação do som detectado pelo sismómetro S. Considere que o índice de refração de um meio para um som é dado por aquela expressão, com K constante, e V do meio é o módulo da velocidade de propagação do som no meio considerado. 1,5 km por segundo na água do mar e 1,8 km por segundo nos sedimentos. Determine a distância a que a baleia se encontra do sismómetro. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Vamos por aqui a lei de Snell-Descartes. Eu vou chamar isto meio 1 e meio 2 para me facilitar a vida. Então temos que o índice de refração do meio 1 vezes seno de θ1 é igual a n2 vezes seno de θ2. Já agora o θ1 será este valor aqui. Lembrar que os ângulos têm que estar sempre medidos relativamente ao normal que ali está atrasejado. Então, o seno de θ1 há de ser n2 sobre n1 vezes seno de θ2. E este n2 sobre n1 eu vou fazer aqui à parte. Porque n2 sobre n1 há de ser igual a n2, que é k sobre a velocidade do meio 2. Agora, dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Então, vamos pôr aqui o inverso, mas relativamente ao meio 1. V1 sobre K. Os K's cortam e a beleza disto é que eu nem preciso de converter isto em sistema internacional. A velocidade
da água, na água, aliás, é 1,5 km por segundo. E aqui 1,8. Ou seja, 0,833. Continuando, isto há de ser 0,833 vezes seno de 50 graus, ou seja, 0,638. A partir daí podemos tirar θ1, que é o arco seno desse valor, e que dá 39,7 graus. Agora quero que pensem naquele triângulo retângulo em que temos aqui este ângulo e temos aqui os 4 km e queremos aquela distância. Ou seja, temos cateto adjacente e queremos a hipotenusa, logo cosseno. Cosseno de 39,7 graus há de ser igual ao cateto adjacente sobre a distância. Logo, a distância há de ser 4 sobre o que quer que saia daquele valor. (5,2 km). E já é trabalho mais para uma baleia. Europa, Ganimedes e Calisto são satélites de Júpiter que foram descobertos por Galileu no início do século XVII. Considera um movimento de translação destes satélites em torno de Júpiter e admite que as órbitas por eles descritas são aproximadamente circulares. A aceleração de um satélite no seu movimento de translação em torno de Júpiter depende ou não depende do raio e depende ou não depende da massa. Acontece que a aceleração centrípeta é dada por v² sobre r, então facilmente se verifica que depende do raio, mas não depende da massa. A linha B. 2. A massa de Júpiter pode ser determinada a partir de uma relação entre os períodos de translação t dos seus satélites e os raios r das órbitas por estes descritas, verificando-se que t² varia linearmente com r ao cubo. Na tabela seguinte apresentam-se os valores de r³ e t² dos satélites de Júpiter descobertos por Galileu. Determine a massa de Júpiter. Na resposta, deduza uma expressão de t² em função de r³ a partir da segunda lei de Newton e da lei de gravitação universal. Apresenta a equação da reta de ajuste ao gráfico t² em função de r³, despreza ordenada na origem. Calcule o valor solicitado. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. A força responsável pelo movimento circular uniforme é a força gravítica. Nesse caso, então, vai ter de igualar a força centrípeta. Então, quem é que nos dá a força gravítica? É o produto das massas, neste caso, massa do satélite, massa de Júpiter vezes constante de gravitação universal sobre o raio ao quadrado. E tudo isto será massa do satélite vezes a aceleração centrípeta. Aqui estamos só a aplicar a segunda lei, ou seja, força igual a massa vezes aceleração. Agora, continuando, eu teria aqui duas hipóteses, porque, por um lado, a aceleração centrípeta, como vimos na questão anterior, é dada por v² sobre r. Mas isto lida com velocidades lineares e eu estou interessado em períodos, por isso não é por aqui que vamos. Agora, quando juntamos a esta informação que a velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio, então podemos juntar isto tudo numa só e a aceleração centrípeta fica ω r
tudo isto ao quadrado sobre raio, ou seja, ômega ao quadrado vezes o raio. E é essa que vamos usar aqui. Isto porque, e continuando, massa do satélite vezes, mas quem é a velocidade angular? É 2π sobre período. E levando tudo isto ao quadrado, vamos ficar com 4 π ao quadrado sobre período ao quadrado, cá está ele, e não esquecer ainda aquele raio ali. Olhando agora para aquilo que foi o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada, as massas do satélite cortam e resolvendo tudo isto em ordem de t quadrado, ora o t quadrado vai viajar para o outro lado. Reparem que nós queremos resolver em ordem a t quadrado. É igual. Por aqui um traço de fração, onde vai ficar aquele 4π quadrado, que já lá estava. Aquele raio, juntou-se este raio ao quadrado. E cá está o nosso raio ao cubo. E agora, para denominador, vem a massa de Júpiter e a constante de gravitação universal. Logo, se isto for o nosso y e se isto for o nosso x, esta tralha toda que aqui está é o nosso declive. E é isso que vamos fazer agora na máquina de calcular. Vamos então aqui. Aqui vamos ficar com raio ao cubo. Vamos então introduzir os valores. Agora aqui vamos pôr período ao quadrado. Cá está, escolher aqui uma célula vazia, menu, estatística, cálculos estatísticos, regressão linear mx mais b. Aqui vamos ter que pôr então raio ao cubo, período ao quadrado em y, ele vai guardar em f1. Isto já nos permitia resolver o problema. Este valor aqui, muito próximo de 1, diz-nos que temos uma boa aproximação de uma reta. Agora, eu prefiro ver a reta. Então, vamos aqui aos gráficos. Lembram-se que ele tinha guardado em F1, é só carregar na tecla para cima. Não se vê nada, não se preocupem. Menu, introdução e edição de gráficos, gráfico de dispersão. Isto é para ver os pontos. Carreguei ali na tecla variáveis, em X vamos pôr raio ao cubo. Agora repetir a mesma operação para Y. Tecla variáveis, período ao quadrado. E agora é só chegar aqui, menu, janela zoom, zoom dados e temos aqui a reta de regressão linear. Só copiar e depois continuar o exercício. Cá está a informação que precisávamos. Sendo assim, t ao quadrado há de ser igual a 3,119 vezes 10 levantado a menos 16 raio ao cubo. Lembrou-se que era para desprezar a ordenada na origem. Está aqui escrito. Resolvendo então tudo isto em ordem à massa de Júpiter. Então, nós sabemos que o declive tem este valor, 3,119 vezes 10 levantado a menos 16. Então, fica simplesmente 4π ao quadrado vezes constante de gravitação universal, que está tabelada e faz parte do formulário de exame, vezes, então, este declive 3,119 vezes 10 levantado a menos 16, o que dá uma massa de Júpiter de 1
0,90 vezes 10 elevado a 27 kg. Só uma nota, naquela tabela tínhamos tudo com 3 algarismos significativos. Aqui, como era um cálculo intermédio, pusemos mais um, o resultado final com 3. Grupo 5, o nitrogênio e o hidrogênio são utilizados na síntese de amoníaco, traduzido por aquela equação que ali está. Considere um sistema químico de volume variável que contém apenas estas 3 substâncias. Na figura 5, ali ao lado, apresenta-se o gráfico da quantidade de cada uma das substâncias em função do tempo a uma temperatura constante T. O sistema químico foi perturbado num instante algures entre T1 e T2, tendo-se alterado a quantidade de uma das substâncias a pressão constante. O sistema químico foi novamente perturbado entre T3 e T4. Identifique a perturbação aplicada no sistema químico no intervalo entre T1 e T2, indicando a substância cuja quantidade foi alterada e se essa substância foi introduzida ou removida do sistema. Esta pergunta é mais tramada do que aquilo que parece. Porque o que o princípio de Le Chatelier nos diz é que, se perturbarmos o nosso sistema, ele vai evoluir no sentido de contrariar a perturbação que foi aplicada. E eu olho para ali e vejo a quantidade de N2 a diminuir e vejo a quantidade de amoníaco a aumentar. Isto, de facto, é compatível com uma situação em que, após a perturbação, ela evoluiu no sentido direto. Agora, eu olho para baixo e vejo o H2 aumentar. E quando eu vejo o H2 aumentar, então quer dizer que após a perturbação, ela teria evoluído no sentido inverso. Pelo menos é a ideia que nos dá. Temos que ter aqui atenção a uma outra coisa. Coeficientes estequiométricos. 1, 3, 2. Porque as variações têm de respeitar os coeficientes estequiométricos. E eu vejo aqui o amoníaco aumentar. Vejo ali o N2 a diminuir. Ok, não me faz confusão. A variação do amoníaco é o dobro da variação do nitrogênio, embora em sentidos opostos. Agora, aquela perturbação da H2 não está compatível com aquele coeficiente estequiométrico. Então, o que é que aconteceu? E era isso que tornava esta pergunta esquisitinha. É que nós adicionámos H2 e depois disso ela evoluiu no sentido de consumir esse H2, só que, lá está, ele nunca vai chegar ao ponto de partida. Sendo assim, aquilo que aconteceu foi adição de H2. E assim, reparem que nós já podíamos respeitar a questão dos coeficientes estequiométricos. Se esta variação que eu pus aqui a vermelho fosse então 3 vezes superior à variação que nós vimos ali a azul. Não está bem? Porque o jeito também não é grande coisa. E reparem que também todo o resto já bate certo, porque se nós adicionarmos H2, ele vai evoluir no sentido direto para consumir o H2, logo aumenta amoníaco, diminui N2 e cada uma daquelas variações a respeitar os coeficientes estequiométricos. Questão 2. Conclua fundamentando se o quociente de reação no intervalo de tempo T2-T3 é superior, inferior ou igual ao quociente da reação no intervalo de tempo T4-T5. Escreva um texto estruturado utilizando uma linguagem científica adequada. Bem, aquilo que eu vejo é, em qualquer um dos intervalos, concentração de N2 é igual a constante, concentração de NH3 é constante, e o mesmo com a concentração de H2, que também é constante. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que temos equilíbrio químico em qualquer um daqueles intervalos. Sendo assim, no primeiro intervalo, o quociente de reação é igual a Kc, e o mesmo se passando no segundo intervalo. Agora, como a temperatura também ela não varia,
Então quer dizer que aquele KC1 é igual ao KC2, logo os quocientes, também eles, são iguais. Então, o que é que acontece? Quando estamos fora do equilíbrio, o quociente de reação não é igual à constante de equilíbrio, então as concentrações vão alterar-se até atingirmos uma situação de equilíbrio, a partir da qual as concentrações se mantêm constantes. Que é exatamente a situação em que estamos em qualquer um destes casos, ou seja, concentrações constantes aqui e também aqui. Como a temperatura é constante e a constante de equilíbrio só depende da temperatura, quer dizer que estas duas constantes de equilíbrio são a mesma, logo Q1 igual a Q2. Questão 3, a reação de síntese de amoníaco, sendo uma reação, ora, temos que primeiro ver se é uma reação ácido-base ou oxidação-redução, ocorre com transferência de eletrões ou transferência de prótons. Para já, uma reação ácido-base ocorre com transferência de prótons. Por isso, isto estaria fora de questão. Por outro lado, uma oxidação ou redução ocorre com transferência de eletrões. Logo, esta também estava fora de questão. Bem, número de oxidação. Vamos começar pelo N2. O número de oxidação aqui é 0. Molécula elementar. Do nitrogênio, no caso do amoníaco, ora, o hidrogênio, salvo a questão dos hidretos, tem sempre número de oxidação mais 1. Então vai ficar X mais 3 vezes mais 1. Tudo isto tem que dar igual a 0. Trata-se de uma molécula, não tem carga. Então, menos 3. Bem, podia pôr aqui o caso também do hidrogênio, que aqui é 0, também uma molécula elementar, e no caso do NH3, não há contas a fazer, eu acabei de o dizer há pouco, tem número de oxidação mais 1. Bem, então não há dúvida de que é uma reação de oxidação-redução, temos variação do número de oxidação das diferentes espécies envolvidas, então oxidação-redução com transferência de eletrões, resposta B. Grupo 6, a emissão de óxidos de enxofre para a atmosfera, entre os quais o dióxido de enxofre SO2 dá origem ao ácido sulfúrico, presente nas chuvas ácidas. Formação de H2SO4 a partir do SO2 pode ser globalmente traduzida por aquilo que ali está, e nesta reação temos de ver então ali o que é que acontece com o enxofre. Então, vamos aqui ao SO2. Tirando a questão dos peróxidos, o número de oxidação do oxigênio é sempre menos 2. O do enxofre é desconhecido, então vamos pôr X mais 2 vezes menos 2 a dar 0. Então do X é igual a 4. E daqui temos H2SO4. Do hidrogênio, tirando o caso dos hidretos, contribui sempre com o número de oxidação mais 1. Então, 2 vezes 1, mais o do enxofre, que é desconhecido, mais 4 vezes o do oxigênio, que por razões semelhantes também é menos 2. Tanto num caso como no outro eram moléculas, por isso carregadas não estão. Daí o 0. X é igual a menos 8, que passa para o outro lado a dar 8. Menos 2 igual a 6. Então, se o enxofre teve uma variação do número de oxidação, que é de 6 menos 4, que é igual a 2, então, se ele fica mais positivo do que aquilo que estava, o que é que aconteceu daqui para aqui? O que aconteceu daqui para aqui é que ele perdeu eletrões, que é sinónimo de oxidar-se, logo ele é o redutor. O redutor é quem depois fornece eletrões ao outro. Então, ele oxida-se e o seu número de oxidação
aumenta. Sim, é isso. Resposta A. Questão 2. O ácido sulfúrico é um ácido diprótico que se ioniza em água em duas etapas sucessivas, traduzidas por aquelas equações que ali estão em baixo. Reparem que a primeira é uma ionização completa. O íon HSO4- vai acontecer qualquer coisa para se transformar na sua base conjugada. Então, vamos ver aqui uma coisa. Temos aqui o ácido sulfúrico, que, tal como um ácido, vai fornecer um hidrogênio ou H2O. E, dessa forma, a sua base conjugada é o HSO4-. A água, aqui, recebeu um próton, logo agiu como uma base, sendo que o seu ácido conjugado é este. Aqui, o HSO4- vai fornecer um próton à água, por isso vai agir como ácido, sendo que a sua base conjugada é o SO4-. Um par ácido-base difere apenas de um próton, e aqui a água teve o mesmo comportamento de base que teve em cima. Reparem que temos aqui o HSO4- a reagir como base e aqui como ácido. Ele é uma espécie anfotérica, tem os dois comportamentos. Bem, mas vamos ver uma coisa. Ele, para se transformar numa base conjugada, então ele tem de se comportar como ácido. Ou seja, vamos ter que olhar para aqui. Então cede um próton, é assim que os ácidos se comportam, e transforma-se na sua base conjugada, que nós vimos aqui que é o SO4-, resposta D. Questão 3. A figura 6 apresenta a curva de titulação de 10 cm3 de uma solução de ácido sulfúrico com uma solução padrão de hidróxido de sódio de concentração 5 × 10⁻². A reação que ocorre pode ser traduzida por aquela equação química. Determine a concentração da solução de ácido sulfúrico. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Primeira coisa, perceber, não só pelo enunciado, como até pelo gráfico, quem é o titulante e quem é o titulado. Está aqui que se titula com uma solução de NaOH, ou seja, o NaOH está na bureta com uma concentração de 5 × 10⁻², moles por decímetro cúbico, e temos o nosso H2SO4 como titulado. Eu pus aqui uma ampliação deste gráfico para que pudéssemos ler melhor o volume de titulante gasto. Então, será qualquer coisa ali. Agora, reparem que nós temos aqui 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Quer dizer que entre o 15 e o 16 temos 5 casinhas. Logo, cada uma vale 0,2. Então, temos o volume titulante de 15,2 centímetros cúbicos. Daqui, e atendendo que C é igual a N sobre V, e assim vamos poder calcular o número de moles de NaOH que foram adicionados. Então vamos ficar com 15,2 vezes 10⁻³ vezes a concentração, que é 5 vezes 10⁻². Repara agora que aqui não dei a respeitar os algarismos significativos. E vamos ficar com 7,600 vezes 10⁻⁴ moles. Agora, olhem aqui para estes coeficientes estequiométricos. 1 e 2. Isto quer dizer que o número de moles de H2SO4 há de ser igual
ao número de moles de NaOH sobre 2, 3,800 vezes 10 elevado a menos 4 moles. Por fim, para termos a concentração, só precisamos de dividir isto pelo volume. Tomem atenção que o volume era de 10 centímetros cúbicos. Então, a concentração de ácido é este valor aqui. Sobre 10, que mais uma vez temos que pôr 10 elevado a menos 3, o que dá 3,80 vezes 10 elevado a menos 2 moles por decímetro cúbico. Agora, umas notas. Nós tínhamos aqui 3 algarismos significativos. Aqui também tínhamos 4, ou seja, era suposto dar o resultado final com 3, tal e qual como demos. Nos cálculos intermédios usámos mais 1. Segunda nota, isto era o número de moles de NaOH adicionados até ao ponto de equivalência, que é alguns aqui, que, atendendo à estequiometria da reação, é o dobro do número de moles de H2SO4 que eu tinha lá inicialmente. Daí que eu tenho dividido por 10, que era o volume inicial, antes sequer de adicionarmos o NaOH. E, sendo assim, está despachado o exame.